Sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Este é o nosso compromisso como povo de Deus. Como povo de Deus, representar o seu reino aqui na terra, ser a boca de Deus aqui na terra, entendendo o nosso papel, entendendo a nossa responsabilidade de continuar, dando a primazia aos princípios de Deus, aos valores do reino de Deus, independente das circunstâncias, independente. Quando olhamos para o passado, né, a história da igreja, o que nós podemos ver, ou antes mesmo da história da igreja, na antiga aliança, os profetas eram instrumentos de Deus, porém rejeitados. Porém, aos olhos humanos, um fracasso, por não darem crédito à sua palavra, que na realidade não era a palavra deles mesmos, eles só eram porta-vozes da mensagem do Deus eterno, do eterno. Quando olhamos também para Jesus, foi rejeitado também por muitos. A mensagem do Cristo foi rejeitada por muitos. Então a história nos mostra que todos que primaram pelos valores do reino de Deus estavam andando na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Então não foi fácil para eles. E por que seria para nós? Também não é e não será. Mas foi pela firmeza deles, a fidelidade deles, que a mensagem chegou até nós. A mensagem chegou até nós. Deus preservou a mensagem, né? Sua palavra, que muitos tentaram tirá-la de cena, tirar do povo. Porém, Deus preservou. Não esqueça. Deus, não é? Ele preservou a sua palavra e ela chegou até nós. Pessoas se foram, sim. Tivemos mártires na história. Mas o exemplo deles, né? Fez com que milhares e milhares tivessem a oportunidade de conhecer o Evangelho, a mensagem do reino de Deus, pela fidelidade deles. Então, que venhamos ser remanescentes em nosso tempo. Deus sempre teve os seus remanescentes e que você, cristão, seja um desses, que por conhecer a verdade, está firmado nesta verdade, em valores imutáveis, de forma que nada pode roubar isso de você. Nada. Então seja, não é, essa pessoa, esse cristão irrepreensível, sincero, filho de Deus sem culpa, pela consciência, né, de fazer
o que é certo, porque é certo, porque tem fundamento bíblico, ok? Então seja esse cristão sincero, filho de Deus, sem culpa, sem culpa, com a consciência, não é? Limpa, tranquila, de ter feito e de fazer sempre a sua parte, baseado no seu compromisso com o Deus Criador dos céus e da terra, e com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, em meio a essa geração corrompida e perversa, não é? Que você resplandeça como astro nesse mundo. Não por luz própria, mas pela presença de Deus em nossa vida. Continue sendo sal, sendo luz, sendo luz. Seja esse tempero nesse mundo perdido. Nesse mundo perdido. Que como nos dias de Noé, as pessoas vão seguindo a sua vida de forma irresponsável, muitas vezes, né? Como se estivesse tudo muito bem, como se estivessem caminhando para um bom futuro. Um bom futuro. Então, que sejamos o tempero para dar sabor a essa terra. Porque enquanto estivermos aqui, né, o papel da igreja, enquanto estiver na terra, exatamente, trazer esse equilíbrio, ser o tempero, dar sabor, por causa da presença de Deus em nossa vida, dos valores do reino, não é? Em nossas vidas. Então, seja fiel. Ainda que você não tenha as respostas que gostaria nesse momento, ainda que você não esteja entendendo, não é? Tudo o que está acontecendo, mas que o seu coração permaneça firme no Senhor, na certeza, né, de que ainda que temos as nossas responsabilidades aqui na terra, como cidadão dos céus, Deus não perdeu o controle da história da humanidade. Não perdeu o controle da história do nosso Brasil. Então, como cristãos, continuemos orando pela nossa nação, orando pelas autoridades constituídas, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu coração e que através de você, vidas continuem enxergando o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe em nome de Jesus.